Bom, irmãos, essa noite, a mensagem, ela está lá no livro de Marcos, capítulo 3, e a versão bíblica que eu gostaria de pedir para os irmãos é a NVI, fazendo um favor. E eu peço em nome de Jesus que você possa estar muito concentrado nessa mensagem. Porque quando se trata de uma mensagem de exortação, antes mesmo dela ser lançada, Satanás já começa a mandar as setas para bloquear a nossa capacidade de ouvir aquilo que está sendo pregado. Mas sobre a sua vida está o sangue do Cordeiro. Então o inimigo não vai lhe tocar. Mas esteja atento. Esteja atento. Receba essa palavra em nome de Jesus. Agora eu quero te pedir para você olhar para as suas mãos. Olhe para as suas mãos e comece a pensar. Para que elas servem? Para que as nossas mãos servem? Você já parou para pensar o que você já alcançou ou conquistou com as suas mãos? Em quais situações do seu dia a sua mão é um instrumento imprescindível para facilitar tudo aquilo que você tem que fazer? Muitas vezes nós não paramos para pensar e para agradecer aquilo que o Senhor nos proporcionou, que é a vida. E um corpo físico que Ele nos deu. E essa mensagem, ela nasceu, e eu confesso para vocês que eu já tinha lido ela por algumas vezes. Mas, quando a gente vai ler sobre os milagres de Jesus no Novo Testamento, pelo menos para mim, nunca foi um milagre que quando eu lancei os olhos, me chamou a atenção a ponto de eu falar, uau, que milagre sensacional que Jesus operou. E eu vou explicar por quê. Quando a gente vai ler no Novo Testamento sobre o milagre que Jesus curou aquele paralítico lá no tanque de Betesda, para mim, o nosso cérebro ele tem uma capacidade de, enquanto a gente vai ouvindo, nós começarmos a utilizar uma área do nosso cérebro que ela é responsável pela imaginação. Então, a gente começa a se colocar naquele lugar onde aquilo está acontecendo. Então, para mim, a cura do paralítico de Betesda é algo assim que eu fico impressionada, imaginando aquele ambiente, o mover daquelas águas. Quem já ouviu essa história, com certeza já começou a pensar nisso. E é algo assim, impressionante saber que Jesus veio ali e Ele fez aquele paralítico andar. Mas essa mensagem aqui, que eu trouxe hoje, eu já tinha lido ela várias vezes e eu sempre falava assim, Jesus... Por que entre tantas histórias o Senhor escolheu essa para colocar aqui? Porque quando a gente vai ler os últimos versículos lá do livro de João, João vai dizer assim, que tudo aquilo que ele registrou ali, não são pequenos fragmentos de tantas coisas que Jesus fez. Porque se ele fosse colocar tudo aquilo que Jesus fez, seria impossível conter no mundo a quantidade de livros que seriam escritos. Então, quando eu leio esse versículo, eu fico pensando assim, então tinha muita coisa legal que Jesus fez. E como eu gostaria de saber de tudo isso. Mas eu creio que esses pequenos fragmentos, eles foram colocados aqui por um propósito. E é aí que entram as chaves que estão escondidas na palavra. E são elas que são ferramentas imprescindíveis para trazer transformação nas áreas da nossa vida. E por que hoje eu pedi para você olhar para as suas mãos? Porque as nossas mãos, elas indicam as obras que nós fazemos. Ela é uma ferramenta de trabalho, ela é uma ferramenta fundamental para nós sobrevivermos, eu posso dizer assim. Né? Eu estou com o meu cunhado que sofreu um acidente, e ele está lá sem poder utilizar uma das mãos. E eu fiquei morrendo de dozinho dele, no dia do aniversário, está lá com uma mãozinha paralisada, né? E eu fiquei pensando, como é difícil. Agora depende ainda dar trabalho para minha cunhada, né? Porque precisa ficar ali auxiliando ele. Então, de fato, é muito difícil quando você tem uma parte do seu corpo que não está em funcionamento. Mas quando eu fui ler essa mensagem, então, por que ela surgiu? Porque nós temos estudado no grupo de intercessão sobre os milagres de Jesus. Às vezes vocês veem essas pessoas que ficam aqui intercedendo, mas para que a gente possa interceder pelas suas vidas, nós temos sido ministradas pelos nossos pastores. Eles estão cobrindo a nossa vida de oração, de ensinamento, para que a gente possa estar aqui na frente, debaixo da autoridade deles. Então,
nós temos estudado sobre os milagres de Jesus e coincidiu que o milagre de Jesus que eu peguei é exatamente Marcos, capítulo 3. Versículo do 1 ao 12. E vai falar sobre um homem da mão atrofiada, o homem da mão mirrada. É um versículo bem pequeno. E aí eu comecei a falar, Espírito Santo, há alguns dias, Espírito Santo, começa então a trazer a minha memória, começa a abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver o que o Senhor quer me ensinar com essa palavra. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E aí quando eu soube que eu traria essa mensagem hoje, eu falei, então, vou aproveitar e vou ministrar sobre essa palavra que o Senhor tem falado comigo. Então vamos ler lá, capítulo 3 de Marcos, versículo do 1 ao 12. Jesus entrou novamente na sinagoga. E ali havia um homem com uma das mãos atrofiadas. Eles observavam Jesus de perto para ver se curaria o homem no sábado, procurando um motivo para acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, permaneceram em silêncio. Olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. E ele a estendeu. E a mão foi restaurada. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. E nós vamos parar por aqui. Bom, então vamos entender esse contexto. Jesus então foi até a sinagoga. O que é uma sinagoga? Sinagoga era um lugar, era como se fosse um templo. E na sinagoga, as pessoas se reuniam ali, não somente para orar, para fazer as suas orações, mas também outras reuniões aconteciam ali. Então era um templo onde reuniam as pessoas para que elas pudessem fazer as suas orações, para que elas pudessem estudar os 5 livros do Velho Testamento, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, e também ali aconteciam algumas decisões. Então, quando precisava fazer alguma reunião, resolver alguma coisa, aquelas pessoas vinham ali. E algo interessante que acontecia na sinagoga é que aqueles que detinham o conhecimento, eles poderiam vir então, por exemplo, na sinagoga eu poderia me inscrever e dizer, hoje eu quero ministrar, hoje eu quero ensinar uma palavra. E aí eu tinha o direito de falar. E nós vemos que no versículo 1 vai dizer que na ocasião Jesus entrou na sinagoga. Olha só que legal. Aqui eu começo a entender que Jesus se importa quando nós nos reunimos para buscar a sua presença. E Ele vem até esse lugar. Só que essa sinagoga, ela representa um ambiente. Por quê? Eles estavam ali, quando eles avistaram Jesus, eles começaram a tramar. Por quê? Porque eles tinham um interesse em observar, está lá no versículo 3, se o irmão quiser deixar o versículo lá, beleza. Então, eles começaram, acho que é no versículo, 3, 4. Então, quando eles viram Jesus e Jesus começou a ensinar, alguns que ali estavam já reconheceram Jesus, porque Jesus já havia feito outros milagres. Então, eles começaram a falar, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai fazer. Porque aquele homem ali, está com uma mão atrofiada. Será que ele vai curar hoje, no sábado? Vai ser a hora que a gente vai poder acusá-lo. Porque sábado, segundo a lei, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8, vai dizer que a lei dizia que o sábado era um dia sagrado ao Senhor. Então, aqueles fariseus, eles faziam do sábado, desse mandamento, uma regra. Só que algo Jesus quis ensinar naquele lugar. Por quê? Porque aquele ambiente se tornou um ambiente onde a doutrina se tornou muito maior do que a intenção do que eles estavam ali fazendo.
Então ali se tornou um ambiente de religiosidade. Eles estavam ali para cumprir um protocolo, aonde a palavra ela não era mais viva sobre eles. Por quê? Porque eles estavam ali apenas como figurantes, espectadores, esperando a oportunidade de trazer uma crítica destrutiva para destruir e matar o ministério de Jesus. E sabe por quê? Por um espírito que muitas vezes ronda a nossa vida para tentar nos paralisar, o espírito da inveja. Esse foi o primeiro espírito que atuou contra Deus. Porque foi isso que Satanás fez, quando ele quis se tornar e ir até um alto lugar, no lugar do Altíssimo, tomar o trono do Altíssimo, pela inveja da posição. Ele quis tomar aquilo que não era dele. Então nós vemos que essa sinagoga, nesse ambiente, tem esse homem da mão atrofiada. E aí eu comecei a pensar sobre esse homem. Vamos refletir um pouco sobre esse homem então. Esse homem da mão atrofiada estava ali naquele ambiente. E Jesus também estava ali. E quando Jesus olha para ele, Jesus, ao mesmo momento, o que Jesus faz? Chama ele e fala, levanta e vem para o meio. Sabe o que ele está fazendo? Ele está expondo aquele homem. Ele expôs aquele homem. E aí eu comecei a pensar sobre esse homem. Quem é esse homem? Sabe quem é esse homem? Esse homem é a figura que simboliza exatamente aquele lugar. Ele é o simbolismo que representa a situação atual que está acontecendo naquele contexto. Porque aquele que deveria ser um ambiente de acolhimento, de amor, de cura, de milagres, se tornou um lugar onde a unção do Senhor estava atrofiada. Aquele era um ambiente onde a unção de Deus estava atrofiada. Aquele homem representa este ambiente. E muitas vezes nós somos esse homem. Quais são as obras que você tem carregado nas suas mãos? Quais são as áreas da sua vida que estão atrofiadas? O que foi que aconteceu no meio do caminho que ressecou algumas áreas da sua vida? Só que algo me chamou a atenção nesse homem. Porque, dentre alguns outros milagres, nós vemos que quando eles começam a ouvir Jesus, eles já ficam desesperados. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha certeza, se apenas o tocar, eu serei curado. Mas esse homem, ele não faz absolutamente nada. Ele só está ali. E pasmem comigo, que dia era esse? Sábado. Ele estava ali e Jesus chegou. Então ele não sabia que Jesus viria para aquele lugar. E aí eu comecei a me questionar se aquele homem estava ali apenas por um costume. Porque ele estava acostumado a vir naquele lugar com aquela atrofia, pensando, não tenho o que fazer. Estou acostumado, eu já estou conformado. Ou talvez ele estava até acomodado, porque com a mão atrofiada ele poderia pedir alguma esmola. Estava confortável para ele viver naquela condição de pedinte. E algo a mais me chama a atenção. A Bíblia não vai trazer outras informações e elementos para dizer quem é este homem. Não há uma identidade clara sobre quem ele é. Essa história ela é contada no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. E em nenhum desses livros vai dizer quem era este homem. Então ele era um homem sem identidade. Nós não sabemos o que aconteceu com ele, nós não sabemos quanto tempo essa mão está atrofiada, nós não sabemos a história, a família, nada sobre ele. Apenas que ele era um homem que estava ali naquela ocasião com a mão atrofiada. Só que Jesus olhou para ele e chamou ele para o meio. Quando Jesus chamou ele para o meio, eu comecei a pensar por que Jesus fez isso. E aí Jesus começou a falar ao meu coração. Muitas vezes, quando os meus servos fazem o apelo, muitos são aqueles que preferem permanecer com as suas paralisias sentados nos bancos. Mas eu preciso chamar ao meio, trazer para que haja um mover, porque eu preciso trazer da obscuridade a luz, para que eu possa trazer a cura e a restauração.
E foi isso que Jesus fez. Quando Jesus chamou aquele homem ao meio, ele chamou aquele homem por uma intencionalidade. Deixa de esconder o teu problema, vem para o meio, porque eu vou restaurar, mas você precisa se mover. Muitas vezes nós pensamos, mas se eu ficar aqui sentadinho no banco, Jesus vai me ouvir. Só que Jesus está falando, saia daí e venha para o meio, movimente-se, para eu ter certeza que eu vou te curar e que você verdadeiramente vai sair daqui uma nova criatura. Porque senão, Satanás vai cirandar de novo e vai atrofiar outra área da sua vida e você vai voltar para uma paralisia. Qual é a área da sua vida que Satanás tem entrado e trazido paralisia? É na sua mente? Aprisionando os seus pensamentos? Dizendo para você que você não é capaz? Dizendo para você que você não vai orar porque você não tem unção? A unção está lá com outra pessoa? Qual é a área da sua vida que está tendo paralisia? Nos seus lábios? Quando você reclama, quando você murmura, quando você dá aos seus lábios o direito de, ao invés de adorar ao Senhor, falar palavras que desagradam e ferem o coração do Senhor? Quais são as áreas da sua vida que estão paralisadas? E aí eu comecei a entender, e eu me peguei num versículo também de Provérbios, que vai dizer assim, lá em Provérbios, deixa eu ver aqui onde eu anotei. Provérbios 30, que vai dizer que a inveja, ela apodrece os ossos. Então eu começo a perceber que essa mão atrofiada desse homem também pode representar uma paralisia espiritual de algumas áreas da sua vida que não foram confessadas ao Senhor. A inveja, ela tem um poder de atrofiar os ossos. O invejoso, ele sofre, ele corrói os seus ossos a ponto de que ele fique paralisado. Mas esse espírito, ele também age para paralisar as vidas dos outros. Aí você vai me falar, mas um cristão pode sofrer uma influência de uma inveja? Claro que pode. O espírito da inveja precisa somente de uma brecha. E sabe o que eu entendo aqui? Lembra que eu falei que esse homem ele não possui uma identidade? Um dos sintomas da pessoa que está sob o espírito da inveja é que ela não tem identidade. Ela está sempre olhando para a vida do outro. Ela está sempre olhando para o outro e querendo ter o que o outro tem. Ser o que o outro é. Ela não tem uma identidade definida. Ela não é uma pessoa autêntica. Mas pasmem-se, ela vive entre nós. Ela se aproxima de nós com a sequidão e a podridão dos seus ossos para nos paralisar também. E aí você conta os seus sonhos para ela, sabe o que ela faz? Ela lança o espírito de inveja sobre você para começar a te paralisar. Não é possível, você não vai conseguir. E aí você, pela falta de sabedoria, você começa a se condicionar a esse papel e a aceitar essa condição. Eu nunca me esqueço, há muitos anos atrás, a minha cunhada me contou uma história, que ela cultivava flores. E eu pude ver. E aí foi uma determinada pessoa na casa dela, e as flores dela estavam muito bonitas, muito bonitas. E essa pessoa falou assim, nossa, que flores lindas. E a minha cunhada, uma mulher muito sábia, de Deus. E ela falou assim, naquela palavra lançada, eu já sabia o que era. Não era um elogio. No outro dia, quando ela se levantou e foi lá ver as flores, a terra estava seca e as raízes estavam até expostas. Então, o espírito de inveja, ele quer te paralisar. Ele quer me paralisar. Só que sabe o que eu vejo aqui? Esses homens, nessa sinagoga, eles tinham um interesse. Destruir Jesus. E é isso que o invejoso ele quer. É isso que o espírito da inveja quer. Ele quer te paralisar e ele quer te destruir. Quem já esteve aqui há algum tempo atrás, sabe que o Senhor também ministrou ao meu coração uma história de um menino chamado Mefibosete. E na ocasião o Senhor revelou ao meu coração que a paralisia que ele sofria, Mefibosete, ele ficou órfão, porque os pais dele faleceram.
E na ocasião ele ficou órfão, ele foi levado e ele ficou paralítico. E ali o Senhor revelou ao meu coração, ele está paralítico por um espírito de orfandade. E aí quando eu falei, Senhor, e essa mão ressequida? Aí o Senhor me falou assim, a paralisia nos pés, paralisa eu. Paralisa a pessoa, mas a paralisia nas mãos, paralisa a minha obra. Então, uma das áreas que Satanás quer atingir dentro da igreja, é causando e disseminando a inveja entre o corpo de Cristo, para paralisar a obra, para ressequir a obra. Mas nós precisamos estar atentos como sentinelas do Senhor, repreendendo, mandando embora com autoridade, porque a autoridade está no nome de Jesus. E pelo nome dele nós temos a autoridade, quando nós estamos debaixo da submissão da sua palavra. Então que você comece a refletir sobre isso, sobre essa mensagem. Quais são as áreas da sua vida que Satanás tem aproveitado para paralisar? Então nós vemos que Jesus, ele traz esse homem ao meio. E imediatamente ele restaura a mão desse homem. E nisso Jesus está dizendo, nada das circunstâncias vão paralisar aquilo que eu estou disposto e que eu vim aqui para fazer. Então com isso eu quero te dizer que nenhuma circunstância, nenhuma ação venha paralisar a obra de Deus na sua vida. Sabe por que você está aqui? Por que você veio aqui essa noite? Sabe por que você está aqui? Porque cada um de nós, o Senhor colocou uma obra nas nossas mãos. Cada um de nós com o seu jeito, com a sua maneira de agir, com o seu testemunho, com as suas fragilidades, com as suas dificuldades. O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem uma obra nas suas mãos. Mas muitas vezes a sua mente está paralisada pelo medo, pela falta de identidade, pelas palavras lançadas de que não seriam possíveis. Muitas vezes nós estamos paralisados pelo julgamento dos outros. Porque a falta de identidade em quem nós somos em Cristo faz com que nós nos preocupemos com o que os outros vão achar se eu fizer algo que está fora dos padrões. Mas é aí que eu trago para mim o meu personagem principal, que é João Batista. Um cara totalmente fora dos padrões. Que se ele entrasse aqui, talvez a maioria de nós ficaríamos surpresos e até mesmo o excluiríamos. Pelo perfil, pela sua personalidade, pela maneira com que ele se conduzia. Sabe por quê? Existe sobre nós também um efeito de manada, que todos nós achamos que para Deus agir existe um protocolo, existe um rito, existe uma maneira de se comportar, existe uma roupa para vestir, e não é assim. O Senhor, Ele esquadrinha o mais íntimo do meu coração, e a intenção do meu coração, e é isso que faz o Espírito Santo se agraciar daquilo que sai da minha boca. Então não ande com o efeito da manada, com o efeito daquilo que todos os outros estão fazendo. Seja autêntico, busque a sua identidade em Cristo. Comece a ler a palavra do Senhor. Comece a fazer um mapeamento das áreas da sua vida onde por muito e muito tempo Satanás tem trazido paralisias. Comece a identificar quais são as pessoas que muitas vezes estão sendo usadas por Satanás para trazer paralisia no seu caminho. Comece a orar e interceder por essa pessoa, mas deixa eu te falar uma coisa, se afaste dela. Porque se você permanece do lado, você começa a ser contaminado por aquilo. Não deixe os seus ouvidos ser ninho de fofoca. Muitas vezes, o espírito de inveja também age com fofoca. Ele começa a disseminar palavras mentirosas e fofoqueiras para matar o ministério do outro. Porque o que o outro tem era o que eu gostaria de ter, mas infelizmente Deus deu para ele. Então eu não me satisfaço com aquilo que Deus me deu. Eu começo a ficar ressequida. Por que ele tem? Por que eu não tenho? Por que ele prospera? Por que eu não prospero? Por que ele tem um carro? Por que eu não tenho aquele carro? Por que a empresa dele
dele vai bem, a minha não vai. Olha, o emprego que ele conseguiu é muito melhor que o meu. E sabe por que eu estou falando isso? Porque por vezes o espírito de inveja também nos engana. Nós começamos a identificar a inveja no outro. Mas o Espírito Santo está falando, faça a varredura em você. Porque quando você mandar embora a inveja que tenta entrar no seu coração, os seus olhos estarão vendo pela minha ótica, e eu começarei a identificar, e você terá autoridade para expulsar aquele que não age mais na sua vida. Porque nós só temos autoridade a partir daquilo que nós vencemos. O invejoso não vai ter autoridade para expulsar o espírito de inveja. Porque ele está sob domínio. E esse espírito, ele age no meio da igreja. Quando eu leio essa palavra, fica claro para mim. Esses homens estavam lá, Jesus estava lá, mas a intenção deles tinha uma finalidade: criticar o ministério de Jesus que estava em ascensão, pela inveja, porque eles iam perder o poder de sacerdote. Agora, esse Jesus aí vai tomar o nosso lugar. Aqueles que estavam ali com a palavra dos 5 livros do Velho Testamento decorados na cabeça. A paralisia da inveja quer destruir a igreja. Mas antes de destruí-la, ela quer dividir. Foi isso que Satanás fez. Hoje, os demônios são anjos que perderam a sua identidade. Os anjos caídos perderam a sua autoridade. Por quê? Porque eles foram corrompidos pela inveja. Realmente, vamos reunir com esse grupinho aqui. Vamos dividir e vamos nos tornar nós os poderosos. E aí o Senhor nos ensina: eu sou maior que o sábado, eu sou maior que todas as coisas. Então, se o seu coração não estiver totalmente conectado de que a obra é minha, quem faz sou eu e você é apenas um instrumento nas minhas mãos, o espírito de inveja pode estar agindo em você. Porque o espírito de inveja também traz junto, agarrado, um espírito de orgulho. O dele é bom, mas eu faria melhor. Eu faria melhor. Tal coisa, eu falo muito melhor. Falou aquilo ali, todo mundo já está cansado de ouvir. Tem um outro que fala muito melhor. O espírito de orgulho, ele anda junto com o espírito de inveja. Porque eu estou sempre insatisfeito e querendo justificar aquilo que o outro está fazendo, dizendo que tem alguém que faz melhor. O espírito de inveja faz com que eu comece a admirar, a alegrar, a se agraciar com as coisas daqueles que estão muito distantes e que eu nem conheço, do que eu poder dizer para o meu irmão: irmão, parabéns. Parabéns por aquilo que você está fazendo. Que legal. Continua assim, cresça. Cresça. Um dia eu cheguei para uma amiga e ela falou para mim assim: eu tenho tanta vergonha de falar de Jesus. Eu fico às vezes, eu falei assim: sabe, amiga, para algumas pessoas o Senhor dá uma rede e uma vara. Mas para você o Senhor te deu esmaltes. Pega essa vara, esses esmaltes e comece a lançar. Comece a pescar. E eu já tenho visto o Senhor trazer os peixinhos. Então aquilo que o Senhor te deu, que parece tão simples, é suficiente para o Senhor te usar aonde você estiver. Não é em cima de um púlpito. Não é aqui. Aqui é o lugar aonde você vai demonstrar a bandeira de Cristo, aonde você estiver. Você é perfeita? Não, eu não sou perfeita. Mas eu estou indo, caminhando num lugar onde eu estou sendo lapidada, formada, transformada, curada. Aonde eu estou indo lá entregando todas as áreas da minha vida que ainda estão condicionadas a paralisias, de pecados que eu preciso confessar, de áreas que eu preciso trazer da obscuridade para a luz, para que o Senhor possa restaurar e curar. Porque o Senhor, Ele veio para nos curar. E a libertação também é uma condição daquele que está curado. Porque a libertação, ela caminha junto com a cura. E eu vou contar uma história para vocês. Eu me converti há muitos anos. E eu já estava nessa igreja, sentada nesses bancos. E um dia o Senhor falou assim: toca na filha dela. Toca na filha dela, porque existem paralisias na vida dela que ela não quer me entregar.
Então deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que você vai passar por permissão de Deus. Sabe por quê? Porque Ele quer falar, eu vou tocar para você se mover, para que eu possa operar e te libertar. Senão você vai manter-se nessa paralisia e vai manter-se nesse lugar de comodidade. Eu sentava no banco e eu falava, está muito cômodo aqui. Os louvores são lindos. Os ministros de louvor são... Olha, eu acho que é uma das igrejas com o melhor louvor em questão de técnica que eu não entendo. Então, para mim é maravilhoso. É uma bênção. A unção flui. Não é só uma qualidade técnica, mas é a presença de Deus. Então, para mim estava muito bom vendo muitas pessoas fazendo muitas coisas. Mas aí o Senhor falou, toca na filha dela. E a minha filha, eu sou professora, que cuido de muitas crianças com muito amor. Eu comecei a ver ela sofrer de um transtorno de ansiedade generalizada. Ouvindo vozes. Vozes que diziam para ela aquilo que ela deveria fazer. Imagine para você dormir e num outro dia a sua filha de 9 anos acordar e começar a ficar perturbada. E eu olhei para ela e eu falei, eu não sei o que fazer. Eu olhei para o meu marido e eu falei, eu não sei o que fazer. Nós não temos autoridade em Deus para fazer alguma coisa. E eu me lembro que eu ajoelhei e eu falei, Senhor, o Senhor pode tocar onde o Senhor quiser, mas não toca nas minhas filhas. E sabe o que o Senhor falou? Nada. Nada. Foi a mesma coisa que uma pedra de gelo. E eu fiquei desesperada. Desesperada. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a pedir oração, por favor, ora pela minha filha, para algumas pessoas, por favor, olha por ela. Eu ia trabalhar e meu marido me ligava e falava, você precisa vir embora. Saia do trabalho e vem embora, porque eu não estou conseguindo agir. E eu falava, eu vou embora, mas o que eu vou fazer? E eu passava a madrugada inteira andando com ela no corredor, pedindo para ela contar os azulejos, perguntando para ela, e ela falava, mãe, faz as vozes parar, e as vozes não paravam. E por vezes as vozes mandavam ela me afrontar. Eu chegava na igreja, sentava com ela, eu tinha que abraçar ela. Alguém sabia? Não, sabe por quê? Porque por muitas vezes nós sentamos no banco, mas nós não estamos preocupados com o que o outro está vivendo. Eu não me importo com a paralisia do outro. Só que se o outro sair lá do banco e vir aqui na frente, muitas vezes eu sou esse fariseu que vou julgar. O que será que está acontecendo na vida dele? Fulano está lá na frente para receber oração. Que nós venhamos mudar isso. Que nós venhamos olhar com compaixão e dizer, ei, minha oração é simples, mas eu tenho fé, eu vou orar por você. Eu vou orar com você, porque o poder não está na minha oração, o poder está em Deus. Eu vou trazer à existência aquilo que não existe através da fé. E sabe por que o Senhor me permitiu viver isso? Para que eu pudesse entender que a autoridade não está naquilo que eu faço, mas está embaixo da submissão que eu tenho, daquele que é capaz de operar milagres e maravilhas, e que restaurou e libertou a minha filha. Então hoje eu louvo a Deus, porque a permissão dEle fez com que eu saísse de um lugar de paralisia para um lugar de submissão, de posicionamento, de identidade em Cristo. Eu me lembro de ligar para o pastor e para a pastora, e a pastora ficar por minutos e horas conversando com ela no telefone, para que as vozes fossem embora. Até que um belo dia, naquele período, eu falei, Senhor, eu me coloco aqui. Tudo aquilo que eu dizia que eu não ia fazer, eu vou fazer. Devolve o ministério que um dia eu te entreguei. Porque vidas me feriram, me julgaram, me criticaram, disseram que eu não era capaz.
Senhor, eu estou aqui do jeito que eu estou, mas muda a minha história, cura a minha filha. E numa madrugada o Senhor me deu um sonho. Uma mulher vinha com um carrinho de bebê, e eu tenho 2 filhas. Ela parava na minha frente, o sonho era como se eu estivesse vendo a cena. Mas eu creio que foi um sonho que o Senhor, foi um sonho de revelação. Foi um sonho que o Senhor me permitiu entender que ali Ele ia restaurar e a minha filha seria curada para a honra e glória do nome dEle. Aquela mulher vinha, ela pegava um bolo, ela olhava para mim e ela falava assim para mim: elas vão comer, mas esse bolo é para você. Elas vão saborear, mas quem vai sentir é você. Olha como Satanás é astuto. Aí quando falou aquilo, naquele mesmo dia a gente tinha um casamento. Nós fomos no casamento, a minha filha começou de novo com aquela perturbação. Por quê? Porque Satanás é astuto. Quando ele percebe que ele vai perder território, sabe o que ele faz? Ele começa a blefar, ele começa a agir. Aquilo que estava debaixo do pano, quando ele traz a luz, opa, eu não quero perder espaço, não quero perder território. Por isso que eu disse, hoje é uma noite de libertação e exortação, para que você saia da paralisia da sua vida e comece a falar: Senhor, a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos, opera, multiplica, usa-me. É isso que o Senhor está esperando. Ele está esperando de cada um de nós uma sentinela que se posiciona no reino, para que identidades em Cristo sejam restauradas. Muitas vidas estão perdidas sem identidade, por isso de tantas coisas que a gente vê acontecendo. Aí nós chegamos naquele casamento, e estávamos lá, e aí eu já estava mais fortalecida, eu e meu esposo começamos aquilo que a gente não fazia, né? A mulher, ela é mais pontual, então eu falei: Hugo, vem aqui, vamos orar. Eu fiz a lista, né? Hugo, vem cá. Gente, eu sou boazinha, tá, gente? Vem cá, Vitor Hugo. Vem aqui. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos levantar de madrugada e vamos orar nessa casa. Quem está aqui vai ter que sair. E se tiver em mim, e se tiver em você, Deus vai me mostrar. Se prepara, homem, vamos guerrear. Com medo mesmo. Falei: espírito de medo, sai para lá que agora eu estou empoderada do Espírito Santo. E comecei a orar naquele dia. E nós fomos nesse casamento. Chegamos lá, minha filha botou o pé lá dentro, começou. Eu não vou contar todas as coisas, mas eram coisas que para um pai fere no fundo da alma você ver o seu filho naquela condição. E uma das coisas que eu falava: Senhor, por que eu estou passando por isso? Onde foi que eu pequei? Onde foi que o Hugo pecou? O que foi que aconteceu? Eu queria mapear, eu queria identificar o que tinha acontecido. E aí nós chegamos naquele casamento e a minha filha começou com aquilo, e eu falei assim para o Hugo: vai lá fora do casamento, né, da festa, coloca a mão na cabeça dela e ora por ela. Eu nem sabia o que tinha que fazer, e o Hugo foi. Daqui a pouco vem o Hugo na frente e ela atrás. E o Hugo falou assim: vai ter que ser você, não está resolvendo. Aí eu falei assim: agora vai ter que ser comigo mesmo. Eu peguei, fui lá fora, tinha um monte de jovens sentados, era um gramado. Olhei para aquelas pessoas e pensei assim: eu não estou nem aí com elas. Eu sei quem eu estou buscando aqui. Eu me ajoelhei naquele lugar e eu falei: Senhor, eu não sou nada. Aqui eu não sou nada. Eu não me importo com nada do que essas pessoas possam pensar no que eu estou fazendo. Mas hoje eu me coloco aos teus pés, humilhada, mas eu não vou me levantar daqui do jeito que eu estou me abaixando.
eu vou levantar daqui com vitória. E eu vou colocar a mão na cabeça da minha filha com a autoridade que o Senhor me deu de mãe, porque o Senhor me deu ela com uma responsabilidade, que eu iria ensiná-la, que eu iria amá-la, que eu iria protegê-la. Então eu não permito mais que essas vozes venham atormentá-la. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, e eu orei por ela, e a minha filha foi liberta. E nunca mais nenhum tipo de voz, nada aconteceu com ela, absolutamente nada. Na ocasião ela tinha muito medo. Quando ela via que aquilo ia acontecer, ela já corria, me pedia ajuda. Mãe, me ajuda, me ajuda, me ajuda, mãe, me ajuda. Mas eu tive que tomar um posicionamento. Chega de paralisia na minha vida. Chega de me preocupar com o que os outros estão achando. Chega de me preocupar com a opinião dos outros, se eu vou lá na frente ou se eu não vou. Chega com a opinião dos outros, se eles vão gostar de mim ou não vão. O que me importa é o que o Senhor pensa ao meu respeito. O que me importa é que Ele saiba quem eu sou, aquilo que eu faço, e que tudo, eu sou apenas um instrumento, é para a honra e para a glória do nome dEle. E a minha filha ficou com medo. E o Espírito Santo falou para mim, enche a casa. Porque não nos basta libertar, a casa precisa ser cheia do Espírito Santo. Talvez hoje você vai vir aqui na frente e vai entregar as paralisias que aprisionam a sua alma, o seu coração, o seu ministério, paralisam os seus pés, não te permitem fluir, romper, pecados que estão ali camuflados há anos e que você não consegue trazer à luz para que haja libertação. Mas se você vier aqui na frente, receber uma oração e voltar para casa e não encher esse lugar do Espírito Santo, a casa vazia vai receber novamente aquele que foi embora. E aí o Senhor falou para mim, enche a casa. E eu comecei a instruir a minha filha, a orar com ela, a falar com ela, a perguntar para ela o que ela gostaria de aprender. E ela falou, mãe, eu tenho vontade de aprender teclado. E olha o que o Senhor fez. Eu falei, tem, filha? Tem. Falei assim, então, você sabia que tem um músico que ele teve uma experiência com um anjo? Um anjo? Sim. Um americano. Não acredito. Eu falei, sim. O anjo tocou com ele. E o Hugo comprou um teclado, porque como professora, eu já tinha um teclado, na verdade. Porque o meu sonho era aprender a tocar teclado para trocar para os meus alunos especiais, para poder fazer uma estimulação musical, mas não é o meu dom, eu não consegui aprender. E o teclado ficou guardado lá. Na verdade, eu ia piorar a situação se eu fosse usar o teclado. E eu falei, pega o teclado lá. E aí ela pegou o teclado e eu falei, nós vamos orar. E você quer aprender? Quero. Então nós vamos orar, filha. Porque o Senhor vai enviar um anjo para te ensinar. Em 2 meses, a minha filha pôde tocar aqui pela primeira vez. E na ocasião, por que ela pôde tocar aqui? Porque o pastor acompanhou tudo isso comigo. Quando aconteceu isso comigo, eu corri pedir ajuda para os meus pastores. Sabe uma das áreas também que Satanás nos ataca? Dizendo que os nossos pastores, eles não se preocupam com as nossas dores. Mas eu quero te ensinar uma coisa. Mova-se. Saia do lugar da obscuridade, peça ajuda. Porque dentre tantas pessoas, eu escondida com a minha paralisia, você acha que, se não for por revelação, aos olhos naturais, alguém ia saber que eu, casada com 2 filhas, uma vida aparentemente tudo bem, alguém ia desconfiar que uma menina que não se preocupa com nada na vida ia estar passando por uma perturbação? Por um ataque espiritual? Não. Só que ao primeiro sinal do ataque espiritual, eu entendi que eu precisava transformar a minha vida, restaurar as áreas, entregar as paralisias e pedir, Senhor, me cura, me perdoa. Então que nessa noite, você possa refletir sobre essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que como eu falei para você, eu já tinha lido tantas vezes, e para mim ela era apenas uma mensagem, e eu ficava pensando, Jesus, um homem da mão ressequida? Mas olha o que ele fez, quando ele expôs aquele homem,
E aquele homem, de fato, mostrou aquilo que atrofiava a sua vida. E imediatamente ele foi restaurado. Então, que nessa noite você possa mapear quais são as áreas da sua vida que estão atrofiadas e que você possa confessá-las ao Senhor e pedir: Senhor, me restaura, porque as suas mãos são instrumentos para a obra de Deus. E tudo aquilo que você está vivendo tem um propósito, e o propósito nunca é para a morte, sempre é para a vida. Sempre é para que se transforme num testemunho, sempre é para que haja autoridade. Então eu vou falar uma coisa para você: quando eu imponho as mãos e eu vou orar, eu tenho fé, eu creio que o Senhor pode fazer, porque quando eu me ajoelhei, eu não me levantei da maneira com que eu estava prostrada, eu me levantei vitoriosa, e nunca mais aquilo lá vai me atacar. Porque ao sinal de qualquer seta maligna, eu já repreendo e mando embora em nome de Jesus. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele entrega dons, talentos, ministérios nas nossas mãos. Mas nós somos paralisados pelo medo. Nós somos paralisados pelas críticas, pelos julgamentos, pelas outras circunstâncias, pelo comodismo. Eu tenho outras coisas para fazer que são mais importantes neste momento. Nada é mais importante do que a presença do Senhor comandando a nossa vida. Nós erguemos as nossas mãos, nós louvamos ao Senhor, nós declaramos com os nossos lábios daquilo que o nosso coração muitas vezes não está cheio. Nós somente falamos. Só que de fato fazemos aquilo que temos dito, aquilo que temos cantado. De fato nós temos orado, de fato nós temos visto as atrofias dos nossos irmãos, não para julgá-los, mas para dizermos: o Senhor vai te curar, vai te restaurar, conta comigo, eu vou orar com você. A oração, ela está acessível a todo aquele que crê. Ela não é exclusividade do intercessor, ela não é exclusividade do pastor. Ela é acessível ao coração que está disposto, com fé, confessar os seus pecados, a transformar a sua vida e conquistar a autoridade no nome de Jesus. Que é aquele que me libertou e que está aqui esta noite para te libertar, para novamente restaurar todos os sonhos, talentos, desenterrar os dons que estão adormecidos, os sonhos que foram paralisados na sua vida. Então eu quero te convidar para se colocar de pé. Irmãos, eu vou convidar os intercessores para estarem aqui na frente. E eu quero que você pense aí, no seu coração, quais são as áreas da sua vida que você começou a identificar: parece que essa área da minha vida está paralisada. Não consigo me fixar num emprego. Eu não consigo me fixar nos relacionamentos. Eu não consigo confiar nas pessoas. Eu não consigo ser curada. Eu não consigo parar com esse pecado. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo me sentir amada. Comece a identificar quais são os sintomas de paralisia nas áreas da sua vida que você precisa esta noite de uma oração intercessória, que vai juntamente trazer à existência aquilo que está na obscuridade e que vai trazer cura, restauração e libertação. Quais são os sonhos, os projetos que o Senhor já disse que é para você e que estão paralisados na sua vida? Quais são as áreas da sua vida que você diz: essa obra do Senhor eu não vou poder fazer, eu não estou preparado? Comece a orar e que você venha até a frente. E aqueles que estiverem nos bancos, que em nome de Jesus sejam aqueles que ao olhar as suas mãos não estejam conseguindo carregar as obras de tão cheias que elas devem estar. Então aquele que estiver abastado de obras nas suas mãos, permaneça nos bancos, apenas interceda. Mas você que ainda existe áreas da sua vida a qual você quer romper, você é uma boca profética de salvação, de libertação, aonde o Senhor te enviar, do jeito que você é, mas não permaneça como você está. Comece. Apenas comece, porque a transformação, ela é movimento. O Senhor precisa que você comece a se movimentar no mundo espiritual. Isso tem um efeito avassalador.
E hoje eu entendo por que o Senhor me permitiu viver essa experiência que eu contei para vocês. Para que pudesse haver um mover na minha vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite. Aqui está a sua igreja. Cada um que aqui está, carrega nas suas mãos obras, vidas que serão restauradas, vidas que serão curadas, vidas que serão libertas. Pai, aqui também estão entregues mãos, Pai, que sofreram ataques, que estão paralisadas pelo medo, paralisadas pelo abandono, pela rejeição. Pai, em nome de Jesus, começa a trazer a existência, começa a trazer a memória. Toda a paralisia do medo caia por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ciranda sobre esta igreja, com os teus anjos ministros de cura. Anjos que trazem e convencem do pecado, da justiça e do juízo. Todo sussurro na mente seja paralisado agora, em nome de Jesus. Todo medo caia por terra agora, em nome de Jesus. Declaro que aqui estão sentinelas da tua obra. Gerações que trarão transformação, vida. Que a bandeira do Senhor seja estabelecida em cada lar. Casamentos sejam restaurados. Famílias sejam curadas, restituídas. Pai, em nome de Jesus, toda a timidez das trevas caia por terra em nome de Jesus, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de autoridade, porque nós cremos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, restitui os talentos que estão escondidos, dons que estão adormecidos, renova, restaura. Pai, em nome de Jesus, ministra sobre cada coração que aqui está. Pai, em nome de Jesus, começa a mover os céus. Em nome de Jesus, toda perturbação no sono, toda insônia, todo espírito de ansiedade, em nome de Jesus, caia por terra agora. Todo espírito acusador caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ministra sobre cada coração, entra com um bálsamo de cura, cura as raízes, Senhor Jesus, que estão atrofiando o crescimento do teu povo no reino. Em nome de Jesus, ó Pai, opera os teus milagres. Em nome de Jesus, opera sobre este lugar, sobre esta igreja. Ministra sobre o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Enche este ambiente, Senhor Jesus, com cura. Posiciona o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Começa a mover, Senhor Jesus, o ambiente. Pai, que haja confissão de pecados. Enche este lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Ministra sobre o teu povo. Restaura, liberta. Marta, vou pedir para você vir orar aqui, fazendo favor. Ministra, Senhor Jesus. Ministra sobre o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que haja uma restauração na identidade da tua igreja. Que haja uma restauração na mente. Em nome de Jesus, todo espírito de inveja, toda paralisia que os meus irmãos possam estar sofrendo de ataques contra a vida deles, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Move sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pelo consolo. Obrigado, Senhor, pelo confronto.
mas também, ó Deus, pelo bálsamo é aquele que desce sobre as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor é aquele que demonstra o seu amor imensurável sobre cada um de nós, e assim nós podemos, ó Pai, confiar plenamente no Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pela tua igreja que reunida neste lugar, ó Pai, realmente confia naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado porque sabemos que se não fosse o Senhor, o que seria de nós, ó Pai? Se estamos aqui nesta noite é porque cremos que o Senhor é aquele que nos consola. O Senhor é aquele que nos dá condições, nos dá sabedoria para podermos, ó Pai, permanecer em pé na tua presença. Ó Deus, eis-nos aqui, ó Pai, diante do Senhor. E nós cremos que o Senhor é aquele que nos dá condições, ó Pai, de permanecermos assim, ó Deus. Repreendemos agora, ó Pai, toda a ação do inimigo. Repreendemos, Senhor, tudo o que for contrário à tua palavra nesta hora. Declaramos, ó Deus, a libertação, declaramos, Senhor, a vitória na vida de cada um, ó Pai. E que ao sairmos daqui nesta noite, saiamos, ó Deus, realmente, ó Pai, consolados pelo teu Espírito Santo e assim, ó Deus, confiantes na ação do Senhor nas nossas vidas. Que a obra, Senhor, seja realmente completa na vida de cada um. Ó Deus, e que todos possam, ó Deus, lançar fora todo medo, lançar fora toda dúvida, lançar fora tudo aquilo que não provém do Senhor na sua vida, ó Pai. Senhor, apresentamos na tua presença, Senhor, toda a família deste lugar aqui representado, ó Deus. Aquela esposa, ó Deus, que muitas vezes tem apresentado o seu esposo, ou o esposo que tem apresentado a sua esposa nesta hora. Meu Deus, que o Senhor possa, de uma maneira toda especial, vir, ó Deus, colher, ó Pai, os nossos pedidos nesta noite, e que assim nós possamos, ó Deus, pela fé, declarar, ó Deus, a completa vitória, Senhor, na vida de cada um, ó Deus. Nós cremos que o Senhor é o Pai Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas e tem, ó Deus, realmente realizado, Senhor, a obra na vida de cada um, ó Deus. Completa, Senhor, de uma maneira toda especial, e que assim, ó Deus, possamos permanecer firmes até aquele dia que o Senhor vir buscar a tua igreja. Toma-nos, ó Deus, nas tuas mãos, oh meu Pai, em nome de Jesus, e que assim, ó Deus, possamos permanecer firmes nesse propósito, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que todos possam realmente entender, né, o objetivo pelo qual viemos aqui nesta noite, e que juntos possamos permanecer firmes nesse propósito. Receba cada um de nós, que possamos receber realmente a vitória nas nossas vidas e declarar a vitória a cada instante. Amém? Vamos encerrar neste momento, que você possa realmente ter entendido o motivo pelo qual o Senhor nos trouxe aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer mais uma vez, ó Deus, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece as nossas necessidades. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, quando terminamos aqui esta reunião, que nós possamos não deixar de adorar ao Senhor em todos os instantes da nossa vida. Que o Senhor receba aqui, ó Pai, o nosso culto coletivo, o nosso culto de louvor e adoração ao teu nome. Mas que ao sairmos daqui possamos permanecer no propósito de sermos templo do Espírito Santo, onde o Senhor age em todos os momentos. Despede-nos em paz, leva-nos em paz aos nossos lares, meu Deus, e que a obra do Senhor seja manifestada nas nossas vidas a cada dia, e que haja, Senhor, cura, libertação, restauração, genuína conversão, ó Pai. E que apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, possamos permanecer firmes no propósito de fazer o teu querer, a tua vontade. Declaramos, ó Deus, a vitória sobre a vida de cada um, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque o Senhor é Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e é aquele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, e assim nós podemos permanecer confiantes no Senhor. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez. Declaramos a vitória em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém.